Olá, tudo bem? Professor André Arruda, eu sou professor de matemática e hoje eu trouxe uma aula super especial para você que vai fazer o concurso aí nacional unificado e de um assunto clássico que sempre está presente nas provas de matemática. Se tem concurso, tem matemática no edital, pode ter certeza que o assunto porcentagem vai estar presente, direta ou indiretamente. Trouxe uma aula bem bacana com algumas dicas. Vamos ver a parte teórica e na sequência a gente resolve algumas questões. Vem comigo então, vamos dar início. Porcentagem, vamos ver a definição que diz o seguinte: a porcentagem, né, representa uma razão cujo denominador é 100. Vamos lembrar que razão, né, é uma fração, né, onde tem esse formato aqui mais clássico, o número que vem em cima e um valor que vem embaixo. Vamos lembrar lá do estudo das frações, esse valorzinho que vem aqui em cima a gente chama de numerador, né, e nas razões a gente chama de antecedente, e o que vem aqui embaixo é o denominador. Quando você tem uma razão, né, ou seja, uma fração, onde o número de baixo, ou seja, o b, assume o valor 100, a gente tem, então, a representação da porcentagem na sua forma fracionária, tá? Conforme está dito aqui, o denominador é 100, ou seja, x% é igual a x dividido por 100. O termo porcento é abreviado, né, usando esse símbolo aqui que a gente está bem acostumado, que significa o quê? Dividir por 100. E por isso essa razão também é chamada, né, de razão centesimal ou também percentual. Ou seja, se você tiver um valor qualquer, vou chamar de x, e o valor que vem aqui embaixo é 100, isso aqui é uma razão, né, centesimal, ou também chamada percentual. Vamos ver agora na sequência, né, as formas que, né, o percentual pode aparecer, né? Ele pode aparecer na forma propriamente dita percentual, forma fracionária ou ainda a forma decimal. Então agora eu vou apresentar para você as três formas que pode se apresentar a porcentagem, principalmente para fins de cálculo, ou às vezes no enunciado vem o dado em forma fracionária e você às vezes precisa transformar ele em percentual ou até mesmo decimal. Então é importante você saber reconhecer as formas, tá certo? Vem comigo então no primeiro exemplo, né? Forma percentual é a mais fácil porque é a presença daquele símbolo, né? Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Vou chamar exemplo da letra A. Aqui, ó, 50%. Então esta forma é mais fácil de identificar por conta da presença, né, desse símbolozinho ali do tracinho das duas bolinhas, tá? A letra B, um outro exemplo, aqui, por exemplo, 1,4%. Vamos a mais um exemplo, 64%. Aqui, né, alguns exemplos aleatórios onde está, né, a porcentagem na sua forma mais comum. Agora, a forma fracionária, ela pode ser transformada a partir de uma forma percentual. Por exemplo, 50%, a gente sabe que isso significa o quê? 50 dividido por 100, né? É como se esse símbolozinho aqui, ó, percentual, eu retiro ele e substituo por uma divisão por 100, porque é isso, na verdade, que representa, né? 50% é 50 dividido por 100. Muito bem, então transformei a forma percentual na forma fracionária, mas ainda esta fração, ela pode ser simplificada, não é isso? Eu posso, por exemplo, cortar esse zero com esse zero, e aí eu ficaria com 5 sobre 10, continua sendo uma fração, né? E o interessante é, né, ou às vezes o conveniente é você transformá-la na sua forma, né, e reduzindo ela, simplificando até chegar um momento que você não consegue mais. Por exemplo, eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu chego na seguinte fração, 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Veja que eu cheguei num formato que a gente chama de forma irredutível.
não dá mais para reduzir. Então, nós começamos lá na sua forma fracionária e chegando, na sua forma percentual e transformamos na forma fracionária, né? As três aqui são formas fracionárias, mas esta última é a mais interessante para fim de cálculo, né? Porque ela está num formato mais reduzido, os valores são menores. Então, o que, que você acabou de perceber? Que o valor percentual pode, né, ser transformado na sua forma fracionária. É a segunda maneira, né, de representar o percentual. Por exemplo, vamos a letra B aqui, ó, 25%, forma percentual. Como é que eu transformo este valor na forma fracionária? Eu substituo o símbolo percentual, né, ou seja, eu troco ele por divisão por 100. Tá? Aqui, ó, eu posso simplificar direto, né, por 25, se eu assim enxergar, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu chego na fração 1/4. Então, está aqui da mesma forma que o exemplo anterior, né? Saímos do formato percentual e chegamos no formato fracionário e o último é a sua forma irredutível. Legal? Vamos a mais um exemplo, por aqui, ó, com a letra C, 75%. Agora você já pegou a dica, né? É só substituir, né, o símbolo por divisão por 100. Ok? E aqui, ó, né, você pode simplificar também em cima e embaixo por 25. E eu chego na fração 3/4, porque 75 dividido por 25 é 3, e 100 dividido por 25 é 4. Então, da mesma forma, chegamos na forma fracionária irredutível. Né? Muita gente me pergunta, professor, mas qual delas está certa? As duas estão, né? As duas formas fracionárias. Agora, é mais comum a gente transformar na forma irredutível para evitar, né, fazer conta com um número muito grande, tá certo? Então, vimos aí forma percentual, caso mais comum, forma fracionária, e agora vamos ver a forma decimal. Olha só que interessante. Começamos aqui com o exemplo da letra A, 25%. 25% a gente já viu ali que transformando na forma fracionária é o mesmo que 25 dividido por 100. E divisão por 100, né, ou por múltiplos de 10, é só andar a vírgula a quantidade de zeros para trás. Então, como temos 2 zeros, eu ando a vírgula aqui, ó, no sentido contrário, 2 casinhas para trás. Então, por isso a resposta é 0,25. Então, aqui agora, ó, eu estou no formato decimal. Começamos também, né, da sua forma percentual, transformamos na forma fracionária, porque aí é mais fácil de enxergar, e daqui chegamos na forma decimal, tá certo? Você pode fazer direto, fica a seu gosto, tá? Só quero te apresentar aí essas equivalências. Vamos a mais um exemplo da letra B, 75%. É só andar, né, a 2 casas para trás. Se você quiser fazer por partes, aqui eu estou mostrando o porquê, por isso eu vou passo a passo. 75% é o mesmo que 75 dividido por 100. Divisão por 100 é andar 2 casinhas para trás, por isso a resposta fica 0,75. Muito bem, então aqui acabamos de ver, né, também aqui, ó, saímos da forma percentual, chegamos na forma fracionária. Eu poderia, inclusive, colocar a fração aqui, né, irredutível, mas eu quis fazer direto aqui para formato decimal, então é mais conveniente deixar com a razão o denominador 100, tá certo? Então, com isso, vimos as três formas: percentual, fracionária e decimal. Basicamente, né, eu gosto muito desse exemplo que eu vou apresentar aqui agora. Você praticamente tem a seguinte equivalência. Acho que dá para fazer nesse espacinho aqui, ó. Vou pegar como exemplo
50%. É o valor aí que a gente está mais acostumado, né? 50%, a gente sabe que isso aqui é o mesmo que meio, que é igual a 0,5. Então, basicamente, essa equivalência aqui resume tudo que eu acabei de dizer. Forma percentual, forma fracionária e forma decimal. É importante que você domine essas equivalências. Veja que eu tenho um sinal de igual aqui, ó. Então, isso é uma equivalência. Grande, né? Detalhe é que, ora o dado vem percentual, ora fracionário, ora decimal. Aí muita gente me pergunta, mas professor, qual é a melhor forma para fazer a continha, né? Qual a melhor forma? Depende, eu falo depende. Tem momentos que é melhor transformar em fração, para você não errar, principalmente situações onde envolvam aproximações. Tem momentos que é melhor deixar esse dado na forma decimal. A exemplo, quando você trabalha matemática financeira, lá na forma do juro composto, né, quando você encontra lá o montante em função do capital, montante igual ao capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Naquele momento ali, a taxa, né, que vem nos enunciados no formato percentual, é interessante você trabalhar na forma decimal, tá certo? Então, não existe uma forma certa ou correta, é uma questão de conveniência, depende da questão, tá certo? Mas, independente disso, você sempre vai acertar a conta, né? Independente do valor. A questão de conveniência é para facilitar os cálculos. Tem gente que domina muito frações e prefere fazer sempre no formato fracionário. É uma questão, né, de preferência. Mas como é que você fica fera nisso? Adivinha? Resolvendo questões, tá? Por isso aí nosso banco de questões aí, o maior, né, do Brasil, você escolhe a questão, a banca, o assunto, tá? Então você tem aí, você que já é nosso aluno do EQC, tem toda a ferramenta à sua disposição. É só você ir ali e escolher, inclusive, a banca, o modelo, a disciplina, o tópico, o ano, tá? Então, em relação a questões, você está muito bem servido aí, tá? Volta para cá e vamos dar uma praticada a mais. Olha só. Agora, eu vou mostrar para você aqui, ó, como calcular porcentagem, né, de um valor. Muito bem. Agora, por que eu fiz 3 colunas aqui? Eu até queria explicar isso aqui antes, né? Eu vou mostrar essa simples continha, calcular 15% de 300, eu acho que você está vendo, já até sabe a resposta. Mas eu vou mostrar para você mais de uma maneira para encontrar a resposta. E aí você escolhe a que você gostar mais ou a sua maneira que você já sabe, não tem problema. Eu quero apresentar mais de uma forma de resolver esse simples enunciado. É claro que esse exemplo é um exemplo didático, né? Você nem sempre vai encontrar números tão redondinhos assim na hora de fazer contas nas questões. Mas entendendo o procedimento, a metodologia, a forma de fazer a conta é a mesma. Então preste atenção nas 3 formas que eu vou te mostrar para fazer essa simples continha. E você escolhe aquela que você gostar mais, tá certo? Vem comigo então, vamos aí observar a forma que eu vou te apresentar essa continha aí. Nós temos aí então, né, o primeiro caso, que é calcular 15% de 300. Então essa primeira forma, observe com atenção como eu vou fazer. Eu vou até repetir aqui, ó, 15% de 300, tudo bem? Bom, nessa primeira forma, você vai transformar o valor percentual na forma fracionária. Acabamos de ver exemplo disso. É só tirar aquele símbolo e substituir por 100. Já pode deixar assim mesmo. Não precisa chegar na forma redutível, ok? Essa é a primeira forma. A preposição de, que sempre vai estar nos enunciados, até mesmo na questão
contextualizar a informação, né? A preposição de ela vem com o poder aqui de multiplicação. A gente substitui ela pela multiplicação, tudo bem? E o valor lá, o 300, a gente vai repetir. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho uma multiplicação envolvendo frações. Quando você tem um número inteiro vezes uma fração, ele multiplica a parte de cima da fração, certo? Então, o que nós temos aqui, eu vou continuar aqui embaixo na nossa continha, nós temos, então, 15 dividido por 100, já vamos colocar aqui em cima junto com 15, né? Vezes 300, tudo bem? Passo a passo para que não fique dúvidas. Agora, como é multiplicação, eu posso cortar um zero daqui com esse zero, e mais esse zero, simplificar, né? Com esse zero. O que sobrou? Sobrou só 3 vezes 15 dividido por 1, não é isso? Vamos lá, então, aqui, ó. 3 vezes 15 é 45, dividido por 1, que sobrou ali embaixo. O resultado é 45. Então, está aqui a nossa resposta, né? Adotando esse primeiro procedimento aí. Ou seja, 15% de 300 vale quanto? Vamos colocar aqui, ó, vale 45. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma conta de um outro formato, tá? Usando regra de 3. Ó, vou até colocar aqui, ó, que passa a ser uma ferramenta, né, que a gente acaba utilizando muito em questões de porcentagem. A regra de 3, ou seja, de que forma? Ora, o 100% é o valor inicial, que é o 300. Tudo bem? O que eu quero encontrar? Eu quero quanto é 15%. Vou até colocar em outra cor aqui, ó. Quanto é 15% desse valor? Não sei, vamos chamar de x. Ou seja, eu estou diante de uma regrinha de 3. Nesse caso, é uma regra de 3 simples, direta. Então, não precisa, é só ó, multiplicar cruzado. Tudo bem? Então, vamos terminar nossa continha aqui embaixo. Ficamos com 100 vezes x igual a 300 vezes 15, ou 15 vezes 300, tanto faz. Esse 100 que está multiplicando, vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, ficamos com 300 vezes 15 dividido por 100, ok? Aqui também podemos ó, simplificar, vamos cortar esse zero com este com esse. O que sobrou? 3 vezes 15 novamente. Por isso, a resposta vai ser também, obviamente, 45. 45 dividido por 1, 45. Coloquei direto aqui, tá? É claro que a gente vai sempre chegar na mesma resposta, né? Então, já vimos duas maneiras de resolver esse simples enunciado aí, né? Agora, eu quero te apresentar uma forma que, em particular, eu uso muito e gosto. Não estou dizendo que essas duas aqui estão erradas, longe disso. Tem muita questão que eu apelo para a regra de 3, às vezes eu vou do primeiro procedimento. Então, como eu falei, é uma questão de conveniência que serve também para o professor, obviamente. Agora, presta bastante atenção nessa forma que eu vou mostrar aqui, que eu, em particular, uso demais. Principalmente quando são números inteiros, tá? Vem comigo, olha só. Ela começa parecida com a regra de 3, ou seja, eu começo aqui, ó, 100% é o 300, certo? Ok. Eu quero 15%, mas calma aí, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Quanto que é 10%? 10% é 30, sim? É como se eu cortasse um 10 aqui, ó, e cortasse um 10 aqui, ok? Ou dividisse, né? É como se eu cortasse um 10 aqui, cortasse desse lado, 10% 30. Poderia até, nesse pensamento, né, fazer 1% que é 3, mas calma lá. Lembrando que a gente quer quanto? A gente quer 15%, né? Se 10% vale 30, diga para mim quanto vale 5%. 5%, como de 10 para 5 eu divido por 2, aqui eu também, é a metade, né? É 15. Ah, mas para aí, professor.
eu quero 15%. Então, olha que legal. Se tenho 10 e eu tenho 5, somando isso aqui eu tenho 15%, sim ou não? Então, vou somar também do outro lado lá, eu já tenho o valor direto. Deixa eu só tirar essa setinha aqui, ó. Logo, aqui desse lado também posso somar, ó. 30 com 15, 45. Por isso, 15% equivale a 45. Certo? Então, veja que bacana essa forma de comparação, né? Eu chamo de comparar. Você vai diminuindo, pegando os múltiplos, né? Legal? Então, está aí as 3 formas de calcular porcentagem de um valor. Bom, agora, né, o que a gente vai fazer? Enfrentar as questõezinhas. Agora, eu tenho certeza que você já sabe identificar percentual, fracionário, decimal, você já sabe calcular porcentagem de um valor qualquer, usando qualquer um desses 3 procedimentos. Você viu que a gente sempre chega na mesma resposta, obviamente, senão não teria nem sentido mostrar uma forma diferente que não dá certo. As 3 vão dar certo. Professor, gostei mais da primeira, gostei mais da segunda, gostei mais da última. Ótimo, fique aí com as 3. Então, você tem 3 ferramentas e formas de encontrar a resposta. É claro que não basta só isso. Como tudo na matemática, como é que a gente fica fera? Adivinha? Fazendo questão. Então, as questões que eu vou te mostrar agora, inclusive, peguei do nosso banco do QC. Que você que é nosso aluno já pode aí estar praticando depois dessa aula bastante para ficar fera no assunto, porque matemática, você fica bom resolvendo questões. E falando em resolvendo questões, qual o melhor site do Brasil que você encontra as questões já catalogadas, organizadas da forma que você quer? É o QC. Vem comigo e vamos então agora na primeira questão que diz o seguinte. Ah, não, falta mais um exemplo. Ah, professor, estava esquecendo o exemplo da letra B. Não, vamos praticar, né? A gente fez o da letra A, vamos fazer o da letra B. Mesma forma, gente, ó. Praticar, tá aí no seu material, para quem tem o material na mão, pode até seguir, ó. 25% novamente, ó, vamos lá. 25% de 200. Vamos colocar em prática o que a gente acabou de ver. Vamos substituir essa forma percentual na sua forma fracionária, transformar, melhor dizendo, ó, 25 por 100. A preposição, lembra que a gente substitui pela multiplicação e o 200 a gente repete. Se você tiver essa visão aqui, ó, pode até um pouquinho mais direto, ó, corta esse zero com esse zero, esse outro com esse, ficou só 2 vezes 25. Vai direto, né? E 2 vezes 25 vai dar quanto? Vai dar 50. Então, a resposta é 50. 25% de 200 vale 50. Pela regrinha de 3, da mesma forma a gente vai fazer conforme o exemplo anterior. Bom, 100% é 200. É o valor inicial, né? E sempre ele vai ser o 100%. Eu quero encontrar 25%. Não sei, vamos chamar de x. Regrinha de 3. Nesse caso, é uma regra de 3 direta. Então, multiplica cruzado direto. Então, vai ficar 100 vezes x igual a 200 vezes 25. Passando esse 100 que está multiplicando para o segundo membro, ele vem dividindo. 200 vezes 25 dividido por 100. Olha só. Obviamente, vamos simplificar aqui, cortar esses dois zero com esses dois. E restou 2 vezes 25. Obviamente, resposta também 50, certo? Muito bem. E agora vamos na forma de comparação que a gente abordou como terceira possibilidade. Novamente, 100% é 200, certo? Aqui, né, é com um pouco de visão, né? Como eu quero 25, eu posso encontrar o 10%, que é meio diretão, é 20. Eu posso encontrar 5%, que é a metade de 10, então aqui fica 10. E como eu quero 25, né, eu vou multiplicar por 2 esse valor para dar 20.
Então, é 20 vezes 2, que aqui dá 40, mais esses 10, fechando os 50. Tá vendo? Ou você transformava 25 direto, que é 1/4, enfim. Tá? Termo comparativo, tem casos aí que é meio direto. Ok? Então, tá aí mais um exemplo para reforçar o que a gente falou dos 3 formas de encontrar percentual de um valor. Tranquilo? Agora tenho certeza, agora sim. Reforçamos com mais esse caso. Você não tem mais dúvida. Aqui, inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse caso aqui do 25%, ó, se você talvez tenha enxergado também de uma outra forma, ó. 100%, professor, eu fiz assim, ó, é 200. Como eu queria 25%, e aqui eu notei que de 100 para 25 divide por 4, aqui eu divido por 4 direto, também dá certo, né? Divisão por 4 é dividir por 2 duas vezes. Quando você divide o 200 por 2, dá quanto? 100. Divide de novo por 2, dá 50. E você vai direto. Muita gente faz assim também, ó. Já encontrou direto o valor. 25% de 200 vale 50. Tudo bem? Então ficou aí, agora você acaba, né, desmembrando mais possibilidades em cima dessas que a gente apresentou. Agora chegou a hora de praticar. Agora sim, vamos à primeira questão. E cada questão que eu trouxe aqui tem um macetezinho legal, né? Olha com atenção como eu vou fazer essa questão. E eu gostaria que, inclusive, você usasse como modelo este procedimento. Nesse caso, olha só, diz assim, ó, um preço cai 25%, tá? Cai 25%. Esse preço novo, né, após a queda, sofre agora um aumento de 40%. E assim ele torna-se, em relação ao preço inicial, antes da queda, e aí coloca as opções aí para você escolher a correta, né? A questão aí da banca FCC. Bom, nesse caso, a gente adota um procedimento muito legal que funciona muito, que é você não tem um valor inicial, né? Eu vou colocar aqui, ó, você já vai entender. Você não tem um valor, ele fala um preço. Que preço é esse? Não sei, ele só fala os aumentos em forma percentual. Então, para facilitar, olha o que eu vou fazer. Eu vou adotar um valor inicial hipotético. Eu vou escolher um valor, e como eu vou escolher um valor, falando em percentual, o melhor valor é 100. Esse preço eu vou usar hipoteticamente de início que ele é R$100. Tudo bem? E olha como vai ficar fácil a conta agora. Bom, a primeira oscilação foi uma queda, caiu 20%, sim ou não? Caiu 20%, então teve uma queda de menos 20%. E quanto que é 20% de 100? É 20. Então, ele caiu exatamente 20, ficando agora, quanto? 80, certo? Vou colocar aqui o valor que restou após a queda, R$80. Tá bom? Porque 20%, que eu estou fazendo direto, né? 20% de 100 é 20. 100 menos 20 é 80. Ok, esse foi o primeiro. Agora ele diz lá, ó, que o preço sofre um aumento. Opa! Agora, ao invés de queda, ele vai ter um aumento aqui, ó. Um aumento de 40%. E aí vai passar a custar quanto, né? Vai passar a custar quanto? É isso que nós vamos resolver agora, tá? Vamos até colocar a barrinha aqui, ó. Quanto que é 40% de 80? Tá vendo como é interessante você já saber fazer meio direto isso aqui, ó? 40% agora de 80. Aí você pode apelar por uma daquelas formas que a gente fez. Ó. 40% de 80 é quanto? É isso que a gente precisa encontrar. E aí, ó, me permita voltar rapidinho, você tem essas 3 formas aí, ó. É o mesmo caso, 15% de 300, lá é
40% de 80. E aí, qual procedimento você vai usar? Ah, professor, nesse caso, eu vou usar aquele primeiro, pode ser? Pode, 40 dividido por 100. O D eu troco pela multiplicação, o 80 eu vou repetir. E olha como fica fácil também desse caso. Eu corto esse zero com esse zero, este com este. O que restou? Restou 4 vezes 8, que vale quanto? 32. Ah, professor, eu fiz diferente. 80 é o 100%, né? 10% é 8. Logo, 40% é 4 vezes esse valor. E eu fiz, então, aqui 8 vezes 4, que dá 32. Tá certo também, né? Ou usa a regra de 3, enfim, né? Então, aquele aumento agora foi de 32. Então, é 80 mais 32. Fica quanto? Fica 112. 112. Então, a pergunta é, né? Assim ele torna-se em relação ao preço inicial antes da queda. Aí olha as opções. Para finalizar, o que a gente tem? A gente começou a brincadeira com R$100, certo? E terminamos, após todas essas oscilações, com 112. O que ocorreu? Um aumento, uma diminuição? Olha nas alternativas. Eu comecei com 100 e parei em 112. Então, houve um aumento aqui, ó, de 12, que em relação a 100 é 12% a mais. Por isso, a resposta correta, letra B. Ok? Então, vejam que eu propositalmente coloquei esse exemplo para a gente começar com ele. Por conta desta estratégia de resolução em que você não tem um valor inicial e aí você adota, escolhe um valor hipoteticamente. Quando é que você pode fazer isso? Quando o enunciado não te traz esse valor inicial. Tem questão que traz o valor diferente, né? E aí você não pode trocar e botar o 100 no lugar de um valor. Agora, quando ele não traz um valor sobe, desce, e no final bota 100 e vai fazendo a continha e vê a diferença. O legal é que tudo que der diferente de 100 já é direto o valor percentual, para cima ou para baixo. Tranquilo? Gostou? Marca essa questãozinha aí no seu caderno com atenção, né? Porque existem muitas questões iguais a esta aí, tá certo? E você aprendendo do jeitão de fazer, com o tempo é só ir praticando. Agora, vamos continuar e vamos para a segunda questão. Olha que bacana essa questão também. Acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue os itens que se seguem. Investindo-se 80% de um capital em um fundo de renda fixa e o restante em um fundo de renda variável, cujas cotas sofram, respectivamente, valorização de 1,5% e 4,5% após o mês. É correto concluir que a rentabilidade desse capital no referido mês será superior a 2%. Será isso que nós vamos verificar. Então, vejam, existe um capital inicial, um valor inicial, que também não foi nos dado esse valor, e esse capital, ele vamos dizer assim, particionado, né? Uma parte dele, ou seja, 80%, vai para o investimento aí de um fundo de renda fixa, ok? E ele fala que o restante, ou seja, os 20%, vão para um fundo de renda variável. E aí ele fornece as cotas de valorização, respectivamente. Agora, esse capital, qual é o valor dele? Não tem, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos adotar como hipótese que esse valor é
R$ 100. Questão parecidíssima com a que a gente fez anteriormente. Fica muito fácil quando você adota esta estratégia. Vamos lá. Então, agora, vamos lá. Esse fundo de renda fixa aqui, ele sofre uma valorização de 1,5%. Então, antes disso, perdão, vamos encontrar os valores, né? Quanto que é 80% de 100? 80% de 100 é 80, que já é o valor. Ó. 20% de 100 é 20, né? 20 reais, 80 reais e 20 reais. Vamos até colocar, né, a cifra aqui para ficar claro que é o valor já em reais. Então, só me dê esse tempinho aqui. Então, aqui vai ser 80 reais e aqui 20 reais. Tudo bem. Aí, esta parte aqui, ó, sofre uma valorização mais 1,5%. E este também sofre, mas um percentual diferente, 4,5%, ou seja, a renda variável valorizou mais que a renda fixa, tá? Ambas valorizaram. Cuidado com essa situação de valorização, às vezes coloca um que valoriza, outro desvaloriza, mas tudo bem. Bom, agora a gente precisa encontrar, então, quanto que é 1,5% de 80 e quanto que é 4,5% de 20, tá? Mesma situação que a gente já encontrou, 1,5% de 80, né? Então, aqui fica a seu critério, pode também transformar isso aqui na razão centesimal, substituindo o símbolo pela divisão por 100, multiplica aqui por 80, corta esse zero com esse zero, eu fico com 8 vezes 1,5 dividido por 10, tá? Daria 12, né, dividido por 10, aqui vai dar 1,2. Então, esta valorização aqui, ó, foi de R$ 1,20. Ok? Então, vamos até destacar esse valor já para nós aqui, ó. Da mesma forma, vamos fazer a continha aqui dos 4,5. 4,5% de 20. Como é que você vai encontrar esse valor? Veja que sempre você tem que tomar uma postura. Qual dos casos você quer? Aquele primeiro, regra de 3, né? Fica a seu critério. Também pode adotar o procedimento, se quiser, primeiro. Substitui por razão centesimal, simplifica, 2 vezes 4,5 dá 9, dividido por 10 dá 0,9. Então, aqui, ó, não chegou a ser nem R$1, foi 0,9. Então, temos aí os valores respectivos valorizados, né? Agora, o que a questão colocou no final? Que desse capital será superior a 2% a rentabilidade. Olha só, vamos somar. Quanto é que deu 1,20 mais 0,9? Vou colocar aqui embaixo o valor dessa soma. Vai dar 2,1, R$ 2,10. Este valor, olha que interessantíssima essa questão, em termos percentuais, né, porque ele quer a resposta em percentual, em relação ao valor inicial, é 2,1%, né, porque eu faria o seguinte, né, nesse cantinho aqui para finalizar e justificar. Quando você tem um valor e divide pelo maior, que nesse caso é 100, já me dá direto o valor percentual. Essa é a grande vantagem de você escolher o valor 100 como hipótese. Então, por isso a resposta é 2,1%. E a questão diz que é superior a 2%. Certo ou errado esse item? Esse item está correto, né? Lembrando que essa questão é o modelo Banca-CESP, coloca uma informação que a gente tem que julgar se está certo ou está errado. Legal? Então, no detalhe, para que não haja dúvidas, tá? Nesse padrão de questão. Legal? Muito bem. Questão parecidíssima, nós encontramos na próxima. Veja, a taxa percentual de aumento
né, sobre o preço original de um produto que foi submetido a um aumento de 30%, seguido de um desconto de 20%, é superior a 5%. Parece confuso, né? Mas vamos devagarinho. Vamos fazer aquela mesma estratégia que eu sugeri lá, né? A taxa percentual de aumento sobre o preço original de um produto. Qual que é o preço original? Não foi fornecido. Quando não é fornecido, o que a gente adota? Vamos chamar esse preço de 100. Por que não? Vou colocar 100 aqui. Aí ele sofre um aumento de 30%, então vamos colocar aqui, ó, houve um aumento, né? Vou colocar aqui, ó, mais 30% e passou a custar quanto? Vamos subir essa barrinha aqui mais alta, né? Se teve um aumento de 30%, é 30% de 100, né? Já que essa aqui é a nossa hipótese inicial. 30% de 100 é 30. Então, esse valor passou a custar 100 mais 30, ou seja, 130 reais. Ok? Agora sofre um desconto, né, de 20%. Opa! Agora, então, não houve um aumento, houve um desconto de menos 20%. Né? Desconto a gente faz abatimento. Acréscimo a gente faz aumento. Né? Então, quanto passou a custar aqui agora? É o que nós vamos encontrar. Para isso, quanto é 20% de 130? Então, veja que direto você precisa encontrar essas continhas, saber encontrar. 20% de 130. Né? Aí veja só que interessante. 100% é o 130, né? 10% é 13, que é a 10ª parte. 20% é o dobro, que é 26. Então veja que por aquela forma, né, terceira que a gente viu lá como exemplo, vai direto, né? Então é menos 26. Então no final das contas aqui eu vou ter que abater 26 de 130. Então quando eu faço 130 menos 26, eu vou encontrar 104. Então, este valorzinho aqui, ó, de 104. Muito bem. Então, nós começamos a brincadeira lá com 100 reais, sim. Teve um aumento, teve um desconto e parou em 104. Né? A barra ficou o valorzinho um pouquinho para baixo, mas você já entendeu. Então, no final das contas, nós começamos com 100 reais e acabamos, no final dessas oscilações aí, com 104. E aí, diga para mim, aumentou ou diminuiu? Aumentou, professor. Aumentou aqui R$ 4. Sim ou não? R$ 4. E R$ 4 em relação a 100 é 4%. Então, esse aumento foi de 4%. A questão colocou lá para nós que foi superior a 5%. Esse item, então, está equivocado, está errado. Porque não foi superior a 5%, né? Foi inferior. Legal? Então, em mais uma questãozinha que praticamente, né, a gente mata ela por esse procedimento. Mas veja que em um certo momento, independente da questão, você se depara com ter que calcular a porcentagem de um valor. Toda hora é isso aí, tá certo? Agora, vejamos a próxima questão que diz o seguinte. Foi um extrato aí, né, de um contexto, mas está aí, ó. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Então, resumindo, a gente tem uma alíquota de contribuição, essa alíquota é no valor de percentual aqui, né? Tá por extenso, mas a gente sabe que é 20%, sobre o salário de contribuição.
Pega o salário, pega 20%, é a alíquota. Ok. Considerando o artigo 21 da lei aí 8.212/91, acima reproduzido, julgue o item. Vamos julgar o item agora. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior, vou destacar aqui, ó, superior a 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Para aí, vamos pensar um pouquinho. Se esse valor da contribuição, conforme eu disse aqui, ó, é maior, né, que R$700, superior, maior, né, que R$700, então, já que esse valor da contribuição aqui, ó, ele é calculado um percentual de 20%, né, em cima do salário de contribuição, né, contribuição, 20%, se ele é maior, então este salário de contribuição aqui, que eu não sei, também tem que ser maior. E a questão colocou, é superior a 3.500. Está certo ou está errado esse item? Vou colocar aqui, ó, é superior a 3.500. Está correto, né? Porque veja bem, né? Não poderia ser igual nem menor que 3.500. Se fosse exatamente igual, 20% de 3.500 seria 700. E como ele falou que o salário de contribuição aqui, ó, é maior de R$700, obviamente, né, perdão, o valor da contribuição é maior, obviamente ele nasceu de um valor maior que 3.500. Por isso o item está correto. Ok? Ele só queria saber se você, né, interpretou correto e sabe calcular 20% de 3.500 para comparar. Ok? Muito bem. Né? Com isso, chegamos aí ao final desta aula, mas eu sempre concito, né, a você não parar por aqui. Conhecimento está fresquinho, agora é a hora de colocar a mão na massa e fazer questão uma atrás da outra para você ficar fera no assunto. Tenho certeza que você entendeu a metodologia e não tem dúvida na hora de fazer a continha. Agora é resolver questões para você ir se acostumando, principalmente, né, com a forma que é cobrado. Cada banca gosta de cobrar diferente um pouquinho, mas no final das contas, né, a continha, o resultado, a metodologia que você utiliza para fazer a conta, essa tem que estar bem massificada, tá certo? E com esta aula, espero que você tenha compreendido. A minha missão aqui hoje era trazer esse assunto para você de uma forma bem tranquila, bem leve, tirando dúvidas, por isso eu fiz um exemplo atrás do outro, bem passo a passo, para que agora você possa enfrentar as questões aí com mais segurança, tá certo? Você que é nosso aluno do QC, agora é só clicar lá, escolhe a banca, escolhe o assunto, escolhe o ano que você quer e se divirta aí nas questões. Para você que não é nosso aluno, tá perdendo tempo, tá? Dá tempo de correr aí, né? Se torne nosso aluno para que você possa ter essa ferramenta excepcional que, vou dizer para vocês, eu também uso. Adivinha de onde eu tirei essas questões para montar essa aula? Do QC, tá certo? Fico por aqui, um grande abraço, bons estudos e vamos encerrar com a nossa vinhetazinha que eu gosto demais, tá? E nos encontramos nas próximas aulas aí. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.